Pois é. Vamos falar sobre uma denúncia apresentada ao Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro pelo crime de genocídio. A gente vai conversar com o advogado André Barros, ele é o autor dessa notícia-crime que foi apresentada ao Supremo, e é justamente por Bolsonaro impedir o fornecimento de água para os povos em extrema vulnerabilidade, o que constituiria, então, o crime de genocídio. Essa notícia-crime ela tinha sido arquivada a pedido do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Esse pedido foi acatado pela ministra Carmen Lúcia em novembro do ano passado. Daí o advogado André Barros, que já está aqui do meu ladinho, entrou com um recurso pedindo o não arquivamento. André Barros, ele, além de advogado, é mestre em ciências penais, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, é um prazer te receber. Boa tarde para você. Eu queria que você nos atualizasse em relação a essa notícia-crime que você apresentou. Você pediu o não arquivamento. E agora, como é que está? Thalita, muito obrigado pelo convite da Rede TVT. O seguinte, como você falou, o Procurador-Geral da República é a autoridade que tem privativamente a legitimidade para entrar com uma ação por crime comum contra o presidente da República. E ele, ao invés de fazer, eu fiz uma notícia-crime, em razão de que existe no Brasil o crime de genocídio, e ele pediu arquivamento, e eu entrei com agravo regimental, que é um recurso contra esse arquivamento, e o Supremo Tribunal Federal colocou na pauta, agora, em março, esse recurso, né? A pauta é extensa do Supremo Tribunal Federal, então nós estamos fazendo, na realidade, nós temos que fazer uma mobilização para que esse recurso seja colocado na pauta. Nós estamos, inclusive, existe o movimento Todos os Crimes do Presidente, um movimento ligado ao movimento Ocupa Minc, ao Stop Bolsonaro, que é um ato internacional, e hoje à noite, inclusive, nós vamos fazer um debate sobre isso. Então, o Supremo, o pedido, né, o agravo regimental, ele estava no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro Edson Fachin, ele pediu destaque. O que significa isso? É passar, na realidade, para o plenário virtual, que agora é feito em teleconferência. Então, é mais forte do que o plenário virtual. Então, nós temos que fazer uma campanha para que esse recurso entre na pauta. Qual é a finalidade principal desse recurso? É que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, ele faça a denúncia contra o presidente da República. E se ele não fizer essa denúncia, como ele está pedindo o arquivamento, eu estou colocando que o artigo 28 do Código de Processo Penal, ele mudou. E o procurador tem que encaminhar a homologação desse pedido de arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, que seria uma instância de revisão do Ministério Público. Por quê? Porque a ministra ela aceitou o arquivamento pela seguinte razão. Porque existe o sistema processual penal no Brasil, é o sistema acusatório. Quer dizer, quem julga não pode ser quem denuncia. Então, tem que ser um órgão independente, como é o caso do Ministério Público. Mas a grande questão nisso aí, que pode estar, inclusive, o pedido de destaque do ministro Fachin, é que se o Procurador-Geral da República é a única autoridade que pode denunciar o presidente da República por crime de genocídio, e ele não denuncia, quer dizer, ele pede o arquivamento, se ele tivesse plenos poderes, só ele para fazer isso, ele teria mais poderes que todo o Supremo Tribunal Federal. Porque se ele não acusar, o Supremo não pode decidir sobre a matéria. Então, essa é uma questão muito importante. Esse é assim, o início, é uma questão preliminar.
Quer dizer, se o procurador, vamos supor, vamos dar uma hipótese, né? Porque o presidente da República dá um tiro numa pessoa, e mata essa pessoa. E aí eu estou falando de forma genérica, tá? Qualquer presidente da República. Aí o Procurador-Geral da República decide pedir o arquivamento dessa conduta do presidente da República. E aí, parava? Não podemos fazer mais nada em relação a isso? Então, aí tem dois debates. Se o mérito do pedido desse arquivamento, antigamente, tinha que ser decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. E, na minha visão, ainda é assim. E por isso que está o julgamento no Pleno do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, inclusive, como eu falei, o pleno presencial. Ele tem que entrar no mérito. Mas, além disso, o novo artigo diz que o procurador, se ele pedir o arquivamento, ele tem que caminhar ao Conselho Superior do Ministério Público. E nós sabemos, o Conselho Superior do Ministério Público é um colegiado composto de subprocuradores, de procuradores, e nós sabemos que o Conselho ele não está satisfeito com a postura do Procurador-Geral da República, que na realidade ele arquiva tudo, né? Ele arquiva tudo. Então, nós queremos, assim, o objetivo da preliminar disso aí é que haja realmente um debate, né, entre o Procurador-Geral da República e o Conselho Superior, porque, na minha visão, se o Conselho Superior não concordar com o pedido do arquivamento do Procurador-Geral da República, ele tem que nomear um subprocurador para oferecer essa denúncia. E se entender que o Procurador-Geral da República não está exercendo, né, o seu poder de ofício, inclusive denunciar o Procurador-Geral da República, no caso até por crime na melhor das hipóteses, do crime de prevaricação. Tá? Então, esse foi o primeiro esclarecimento. E aí, se você quiser, a gente entra. Por que é genocídio? Eu achei interessantíssima essa explicação que você traz para a gente, porque aponta uma possibilidade, de fato, de revisão do que tem sido esse trabalho de Augusto Aras, que, como você disse, a gente vê ele arquivando qualquer tipo de denúncia que chega contrária ao presidente da República. Então, muito bacana saber que existe essa possibilidade que você nos traz agora. Vamos lá, sobre a configuração do termo genocídio e do crime de genocídio. Você usa esse fato que foi Bolsonaro tendo, não é proibido, mas ele não vetou. Exatamente, ele vetou o acesso à água, principalmente para comunidades indígenas e quilombolas, né? Então, você usou esse fato como crime de genocídio, para denunciar esse crime de genocídio. Eu vejo muitos pudores em usar essa palavra, genocídio. Por que você acredita que, de fato, essa política e essa decisão tomada pelo presidente configura genocídio, André? Bom, eu até fiz essa notícia-crime na metade do ano passado, porque a mídia só divulga que há denúncias contra o presidente da República no Tribunal Penal Internacional. Mas só que o Brasil ele assinou a convenção após a Segunda Guerra Mundial em relação ao crime de genocídio, e mais de 100 países assinaram essa convenção, e todos esses países têm o mesmo crime no seu país. Entendeu? Esse crime de genocídio que está em vigor no Brasil, ele está em vigor também em mais de 100 países, mundo afora, todos que assinaram essa convenção. E o crime de genocídio está previsto na legislação brasileira, que é a Lei 2.889. E o Tribunal Penal Internacional ele é complementar à Justiça Nacional, porque seria até uma invasão, um afronto à soberania nacional de um país. Quer dizer, se o Brasil estiver julgando um crime de genocídio, o Tribunal Penal Internacional ele só entra se nada for feito em relação ao crime de genocídio. Então, está na lei brasileira, na Lei 2.889,
em vigor no país de 1956, como o Código Penal é de 1941, né? E diz ali: quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, submeter intencionalmente esses grupos a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial. Então, esse é o crime. E esse crime no Brasil, aí cada país aplica uma pena em relação a esse crime. O crime é o mesmo em mais de 100 países do mundo. Mas, então, cada país aplica a sua pena para cada conduta. No Brasil, ela remete, inclusive, a pena dessa conduta, ela remete ao artigo 270 do Código Penal, que é envenenar água potável. Quer dizer, você envenenar a água potável de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso é o crime, a pena é prevista do artigo 270, que é a pena é de 10 a 15 anos de reclusão. No caso, o Bolsonaro, o que aconteceu? O Congresso Nacional, esse Congresso conservador, durante a situação de emergencial de pandemia, o Congresso aprovou uma lei, que é a atual Lei 14.021. Ele encaminhou esse projeto de lei para a prevenção e proteção dos povos indígenas e comunidades quilombolas. Tem comunidades ribeirinhas, tradicionais, mas eu fiquei nos povos indígenas e comunidades quilombolas, eu coloco isso como a primeira questão da minha notícia crime. Depois eu desenvolvo várias outras. Mas eu coloquei isso por quê? Né? Porque é evidente que você negar água potável aos povos... Então, olha só, desculpa até, só para voltar. O Congresso aprovou uma lei para proteção e prevenção aos povos indígenas e comunidades quilombolas, e o primeiro inciso desse projeto é o acesso universal à água potável. E tem também UTI, cesta básica, sementes do Plano Safra, reforma agrária, várias outras. Mas a primeira é o acesso universal à água potável. E aí o Bolsonaro vetou na lei esse inciso e vários outros. Mas esse inciso, o veto desse inciso é a evidência do crime de genocídio. Porque já imaginou se os moradores do Leblon tivessem com problemas com água potável? Vamos supor, o do Leblon, com problemas de água potável, né? E o presidente da República dissesse que não poderia fazer nada porque não havia previsão financeira e orçamentária. Estou dando o exemplo dos moradores do Leblon, porque a gente sabe que no Brasil o juiz, o judiciário, o Ministério Público, ele aplica a lei de acordo com o local e as circunstâncias sociais e pessoais, né? Então, estou dando o exemplo do Leblon. Mas, então, sim, os povos indígenas, no meio da pandemia, quer dizer, o que os povos indígenas e comunidades quilombolas são eles que protegem as nossas florestas, são os principais protetores da nossa floresta, das nossas florestas. Aí vem o Bolsonaro e veta o acesso universal à água potável a eles, no projeto de lei desse Congresso conservador, preocupado com a situação emergencial e que são povos altamente vulneráveis. Então, isso é evidente que isso é o que está descrito. O que está descrito na lei? Submeter intencionalmente, né, grupos nacional, étnicos, religiosos a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Então, é evidente que essa conduta, esse veto do presidente da República, ele coloca os povos indígenas e comunidades quilombolas em circunstâncias capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial. Esse mesmo crime
está descrito, é o primeiro crime da Carta de Roma e do Tribunal Penal Internacional, crime de genocídio. E eu fiz porque só falam das denúncias internacionais. Inclusive, é uma questão de admissibilidade. Só vai chegar na instância internacional se ficar demonstrado que no Brasil, o Estado brasileiro, o Ministério Público, o Supremo Tribunal não fizeram nada diante do evidente crime de genocídio praticado pelo presidente da República. Só dizer mais uma coisa que eu coloquei na notícia crime. Diga rapidinho, eu preciso encerrar, o horário estourou. Tá, só dizer o seguinte, eu coloquei na notícia crime, ele já vinha fazendo declarações, fez muitas declarações, de que a cavalaria brasileira não fez como a cavalaria americana, que matou todos os índios. Ele dizendo que nas terras indígenas que estão os minérios, né? Disse que não ia reconhecer um palmo de terras indígenas. Então é evidente, e mais, depois disso, existem decisões do Supremo Tribunal Federal para que ele garanta o acesso universal à água potável agora. E ele e o presidente da República e o governo não fazem nada em relação a isso. André, é crime continuado. Preciso encerrar. Eu quero só compartilhar uma última notícia aqui com você. O ministro Fernando Azevedo, ministro da Defesa, acaba de pedir demissão do governo Bolsonaro. Então, essa é a segunda baixa em um dia. Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, pediu demissão do governo Bolsonaro. O chanceler Ernesto Araújo também, no final da manhã, entregou carta de demissão ao governo Bolsonaro. É isso, André, muito obrigada pela participação, um abraço para você, a gente conversa mais numa próxima data e mantenha-nos atualizado, por favor, sobre essa notícia crime. Um abraço para você, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado.